e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Glória a Deus, aleluia, vai dar tudo certo, amém? Aleluia, glória a Deus. Agradeço a Deus pelo convite, agradeço a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a todo mundo, amém, Deus? Oh, meu Deus, esse cheiro é muito bom. Alguns irmãos já me conhecem, né? Eu faço tudo um pouquinho diferente, tá, irmãos? Mas a presença quando chega, eu não... Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não podemos desprezar esse momento. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Fazer uma oração aqui só para complementar, não para anular o que o pastor Felipe fez, mas é necessário, porque nós carecemos da glória de Deus. Pai, venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Filho amado, Jesus Cristo, Yeshua, como nós o chamamos. Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, Pai, que possamos compreender, Pai, qual a real, Pai, a nossa vocação do Senhor. Muitas vezes nos falta entendimento, muitas vezes nos falta, Senhor, clareza da Tua vontade, da Tua palavra. Nos esclarece essa noite, Senhor, nos esclarece em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus? Amém. Aleluia. Abra comigo lá em Tiago 1, versículo 17 e 18. É necessário que, como um culto de primícias, a gente comece por aqui, amém? Aleluia. Faz um tempo que eu não prego. A última vez que eu preguei foi lá no Guarujá, eu acredito. Nós estamos em 4 pessoas lá. Foi bênção demais. Aleluia. Mas vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Então, quando nós falamos em primícias, Ele vai levar isso para vários pontos, mas eu vou fazer uma introdução aqui com você. Então eu marquei alguns pontos para que a gente possa, um pano de fundo só para a gente entender a mensagem depois, amém? Então quando ele fala de primícias, isso segundo o dicionário de James Strong, ele diz que está relacionado a sacrifício, sempre há sacrifício, né? Uma consagração, uma separação, a primeira parte de algo, ou primeiro no sentido cronológico, assim como Jesus. Em geral se refere a começos, amém? Então, quando nós entregamos as primícias, né, nós temos uma dinâmica do reino. Então, a visão é do reino. Não tome essa palavra por literal, porque ela não é literal. Mas temos que olhar na dinâmica, na perspectiva do reino. Então, as primícias existem. Por que existem as primícias, né? É a primeira pergunta que nós devemos fazer, amém? Aleluia, esqueci de falar. Presta atenção em tudo. Eu acredito que você já prestou atenção até quando eu tirei o tênis ali, mas presta atenção em tudo, né, pastor Tiago? Deus vai falar com você. Amém? E se você recebeu uma profecia, uma revelação, confira nas Escrituras. Amém? Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos ensina assim. Eu creio que hoje não vai ter mais, amém? Porque a palavra é primazia. Primícias, dinâmica do reino. Então, para que existem as primícias? Por causa de uma necessidade, uma carência, amém? Havendo uma necessidade, uma carência, há de se ter uma prioridade. Nessa prioridade, né, é um cuidado, uma exclusividade. Oferta, né? Há uma oferta. Estou falando rápido porque é só a introdução. Mediante sacrifícios, e geralmente está voltado a alimentos. E ela é compartilhada, repartida para um sustento. O fim é o sustento, uma saciedade, uma bênção. Vou dar 2 exemplos rapidamente na palavra de Deus. Multiplicação de pães e peixes. O povo que estava ali junto com Jesus, havia uma necessidade. Qual era a necessidade? Era
fome. Havia uma prioridade do Senhor, despedir aquele povo de barriga cheia para que eles não viessem a desfalecer ou morrer, para satisfazer a necessidade deles. Alguém ofertou um alimento, 5 pães e 2 peixes, ele compartilha mediante sacrifício, porque ele abriu mão daquilo que era dele para dar ao seu próximo. Jesus pega isso nas suas mãos, aí ele reparte e ele abençoa e sustenta aquele povo. Dinâmica do reino em relação a primícias. Segunda, a humanidade perdida. A humanidade se perdeu, havia uma necessidade. Qual é a necessidade? Salvação. Qual foi a prioridade? Deus tornar isso acessível a todos. Ele torna isso acessível a todos através de uma oferta. Lembra? É tudo a mesma coisa. Quem ele ofertou? Seu Filho Jesus, mediante sacrifício. Ele reparte o corpo de Cristo, para sustento. Abençoa a humanidade e concede a bênção, que é a salvação eterna. Amém? Lembrando que a igreja é uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito. Amém? Nessa perspectiva do reino, então nós temos que hoje nós temos a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele foi repartido. Jesus é o cabeça, ou a cabeça desse corpo, e nós somos o restante do corpo. Também na perspectiva do reino, a igreja é um templo, formado de pedras. Amém? Eu creio que todo mundo já leu isso na Escritura. Se não leu, depois você confere. Amém? Aleluia. Então esse templo é formado de pedras. Que tipo de pedras? Pedras vivas, porque Jesus era carpinteiro. Amém? Jesus era carpinteiro, então Jesus ele tinha essa prática de fazer com pedras as construções. Muitas vezes as pessoas confundem carpinteiro com marceneiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Eu até aprendi assim errado. Não, carpinteiro é carpinteiro, quem mexe com construção. Eu não mexo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Se eu errar alguma coisa nos exemplos que eu vou dar, me perdoe, porque eu nunca trabalhei nessa área, então eu sei pouco. Amém? Então, quando ele fala de templo, ele fala de pedras vivas. E também nós entendemos que Jesus usa como parábolas, ele usa sementes, plantas, árvores, grão de trigo, grão de mostarda, tudo aquilo que era simples para que o povo entendesse a mensagem e para que nós também pudéssemos entender. Dito isso, agora sim vamos entrar na mensagem. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E só para complementar tudo que eu falei, aqui em 1 Coríntios 15, 20, fala que, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Só para fechar a introdução. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Só isso por enquanto. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Aleluia. Vou repetir. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a perspectiva que nós vamos tomar hoje, nessa noite, aleluia, é que nessa cooperação com Deus, nós vamos ver na perspectiva de lavoura e nós vamos ver na perspectiva de edifício. Então, Deus ele fala das duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer isso também. Para que a gente possa compreender, é necessário que nós possamos ir lá no começo da Escritura, porque tudo que nós entendemos do Senhor está também no início. Lembra que primícias representa começos? Então nós vamos falar sobre começo. E lá no começo está escrito assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu não sei se ele vai colocar aqui, mas a versão que eu estou usando é João Ferreira de Almeida Fiel. Algumas versões, elas estão às vezes diferentes. Deixa eu ver se eu falei certo. Aleluia. Gênesis 2. Qual que eu falei? 2,15? Isso, é isso mesmo. Aleluia. Está diferente, está igual a essa, mas diferente da que eu fiz o estudo. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar.
Algumas versões dizem, não, só aquela mesmo. Algumas versões dizem cultivar e guardar. Então, para que Deus coloca o homem no jardim? Para cultivá-lo e guardá-lo. Amém? Então, lembre da dinâmica do reino. Nós estamos falando sobre plantação, nós estamos falando sobre edificação. Então, quando Deus cria o homem, aqui em Gênesis 1, versículo 26 a seguir, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto e que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a todas as aves do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Amém? Então, para que Deus coloca o homem no jardim? Para cultivar e guardar. Porque Deus nos chama para servi-lo? Para cultivar e guardar. Porque Deus quer que nós edifiquemos a nossa vida? Para cultivar e guardar. Porque Deus quer que nós nos relacionemos como irmãos? Para cultivar e guardar. Porque Deus quer que ele se relacione com Ele? Para cultivar e guardar a sua presença. Porque Deus nos chama como família de Deus? Para que nós possamos cultivar e guardar. Cultivar e guardar o quê? A nossa relação, a nossa comunhão. Sem relacionamento não há comunhão. Sem comunhão Deus não abençoa. Irmão, mas está falando? Nós, como família espiritual, nós devemos entender que a Escritura diz que nós somos corpo de Cristo. E se nós somos corpo, Jesus é o cabeça, Ele que comanda tudo no corpo, nós somos membros uns dos outros. E se nós somos membros uns dos outros, nós nos sujeitamos uns aos outros. Quando existe um problema no corpo, a Escritura nos ensina que se algum membro estiver doente, todo o corpo está doente. Então, se eu não estou com essa visão de reino, de cultivo e de guardar, eu tenho que cultivar e guardar. Nós podemos trocar essa palavra também como servir e proteger, né? O irmão lá que é policial, eu acho que é o lema, né? Da polícia, né? Se eu não me engano, eu não sei, mas amém, é isso aí. Servir e proteger. Irmãos, a Escritura é muito clara acerca disso. Se nós entendêssemos só esse versículo, já estava ótimo. Por quê? Porque se o meu irmão tem uma dificuldade, eu sirvo para que eu possa guardar e ajudá-lo. Mesmo que eu não vá ajudar literalmente, eu posso ajudá-lo orando por ele. Eu posso ajudá-lo se eu tiver condições estruturais, psicológicas, emocionais. De alguma forma eu vou ajudá-lo, porque a Escritura é muito clara. Ele fala que o homem deve cultivar e guardar o quê? O relacionamento. Então às vezes a gente fala coisas sem pensar no cultivo, sem pensar em guardar o relacionamento. O mais importante de tudo é relacionamento. O que o inimigo quer destruir nas igrejas é o relacionamento. Porque quando ele acaba com o relacionamento entre as pessoas, ele acaba com a comunhão. Sem a comunhão, a igreja perde a força. Sem a comunhão, o inimigo faz a festa dentro da igreja. Sem a comunhão, o inimigo, entre aspas, reina. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu sou a igreja, de uma dinâmica está certo. Mas você só é igreja se as pedras vivas estiverem juntas. Não faz sentido. Eu sou uma pedra viva, eu faço o que eu quero, eu não me submeto a ninguém, eu não tenho pastor, eu vou dar um exemplo aqui, me veio agora.
Digamos que eu tenho um violão, então eu estou lá, a maioria dos cantores gospels fazem isso, tá? Cuidado com isso. Os famosos principalmente, não todos. Então tem um violão, aí eu fiquei famoso porque Deus me deu uma canção, aí eu chego lá e eu uso aquilo ali, então eu falo, não, eu não preciso me submeter porque Deus está me aprovando, então agora eu faço a liturgia, eu que faço o evangelho da forma que eu quero, e vem na minha igreja quem eu quero e quem eu não quero, eu dou um jeito de tirar, e eu faço um domínio. Então, se você vê um artista desses gospel aí, que não tem uma igreja, um pastor que não se submete a ninguém, sai fora. Ah, mas o louvor é muito bom. Separe, a obra é uma coisa. Se foi o Espírito Santo que inspirou, tudo bem, não tem problema. Mas a pessoa tem que mostrar o caráter de Cristo. Não adianta eu trazer essa mensagem aqui para você, e lá fora você vê eu falando palavrão, eu brigando, eu xingando, eu fofocando dos irmãos da igreja. Não tem nenhuma autoridade, nenhuma autonomia naquilo que eu estou dizendo, não tem valor, porque são só falácias, são palavras que eu não vivo, são palavras que de repente eu achei bonita, decorei e estou só lançando. Muitos fazem isso. Eu não estou julgando, amém, irmãos? Eu só estou colocando para que você possa pensar na mensagem que nós estamos dizendo. Aleluia! Então, nós precisamos entender diante de tudo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola que nós estudamos, em todas as áreas da sua vida, tenha em mente, você precisa cultivar e guardar. Mas aquela pessoa não pensa igual eu, aquela pessoa não gosta das mesmas coisas que eu, aquela pessoa é insuportável ficar na sua presença. Se você pensa assim, então você precisa estudar mais as Escrituras, você precisa orar mais, você precisa jejuar, você precisa pedir a Deus entendimento sobre isso. Amém? Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você deixe lá em 1 Coríntios 3 ali, que é onde nós vamos estar falando um pouco do restante, que eu usei só um versículo, né? Então, nessa perspectiva de cultivar e guardar, lembre-se, nós estamos falando de lavoura, porque a Escritura diz que nós somos lavoura do Senhor. A Escritura diz que nós somos plantações do Senhor. Se você estudar, se você ver lá, acreditar em Isaías 61:3, ele vai falar que alguns são árvores de justiça. Em algumas traduções vai estar carvalhos de justiça. Eu gosto mais dessa versão, porque o carvalho, se você estudar sobre o carvalho, não precisa estudar tão fundo, né? Às vezes a matéria que você estudou na escola falou sobre isso. O carvalho, ele é um tipo de árvore que quanto mais tempestade, vento vier, mais forte ele fica. Então, quanto mais tempo ele puder receber esse tipo de coisa, ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. É interessante, porque o profeta Isaías, ele coloca esse exemplo, né, para que a gente pudesse estar seguindo. Deixa eu pegar aqui e ler aqui que é melhor. Aleluia. 61, 3 e 4. O 3 ele fala assim: e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele, o Senhor, né, Deus, seja glorificado. E aí, se você entender isso, eu só vou abrir um parênteses aqui. Você pode, de repente, estar aqui e falar assim: irmão, mas eu ando muito machucado, eu ando numa situação muito complicada, eu ando triste, acontecem muitos levantes, muitas invejas, fofocas, muitas palavras que eu não consigo, meu coração, ele se entristece, eu fico irado, eu fico bravo, né? Outro dia até uma criança falou sobre isso aqui na frente, né? Então, acontece, irmãos. Porque nós estamos passando por um tratamento. Mas você precisa entender que se você está passando por algo assim, talvez você não seja um carvalho de justiça, mas você é a plantação do Senhor. E a planta tem valor. Então a dinâmica do reino é o quê? Lança-se a semente, brota, tem um broto. O broto não é um carvalho de justiça.
o broto não vai conseguir fazer muitas coisas. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que alimentar os nossos irmãos. Então, quem é carvalho de justiça, ele tem a incumbência de estar alimentando esses brotos novos. Ele está alimentando com o quê? Com a água, com a palavra do Senhor, até que essa plantação possa germinar e se tornar uma pequena árvore e depois uma árvore grande, o carvalho de justiça. Para pensar o seguinte, vamos colocar assim: se tiver um monte de plantas aquelas rasteiras, e vier um vento, vai fazer uma devastação, correto? Mas se tiver algumas árvores em volta, o estrago não vai ser tão grande, não é verdade? Então é para isso que Deus levanta as árvores, os carvalhos de justiça, aqueles que vão segurar a tempestade, o vento, para que as plantações novas possam estar crescendo. Eu acho que você não pegou. Entenda uma coisa: se você não crescer no reino de Deus, todos aqueles que estiverem crescendo, brotando, você vai achar que eles vão atrapalhar o teu lugar. Todos nós temos um lugar no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos nós temos um lugar que Deus escolheu, e Ele só vai dar crescimento se você achar o teu lugar. Se você não achar o teu lugar no corpo de Cristo. Agora vamos falar da perspectiva de construção. Então nós somos uma pedra viva. Imagine que isso aqui é uma pedra. Então a construção do Senhor é que vem agregando pedras, ok? E quando nós nos juntamos, nós nos tornamos um edifício. E a Escritura é muito específica quando fala sobre isso, porque ele diz que os apóstolos são colunas. Então nós olhamos uma coluna, a coluna serve como os carvalhos, são as árvores de justiça. Por quê? Porque elas vão sustentando todo o edifício. Da mesma forma como os carvalhos seguram a tempestade, as colunas, que são os apóstolos, que estavam junto com Yeshua, com o Cordeiro, que viram, que participaram, que comeram, que se relacionaram, que tiveram comunhão com o Senhor, e eles vêm e repartem isso para as pedras vivas que se tornariam nós agora e os outros irmãos que vêm depois. Então o que acontece? Quando eles fazem isso, eles estão abrindo mão daquilo que eles receberam para que mais pessoas recebam. Então, se eu prendo aquilo que Deus está me dando, está me abençoando, vamos dizer assim, seja o que for, irmão, financeiro, intelectual, aquilo que Deus te der, toda a graça que Ele te der, não importa, não retenha. Existe um propósito para isso. Deus não faz nada aleatório, não faz nada ao acaso. Deus não tem plano B, Ele só tem um plano. E quando você sai desse plano, Ele faz um plano adicional para você retornar ao caminho, amém? Então, e se eu estiver falando muito rápido, depois você vê que vai estar gravado, né? Aleluia, depois eu também vou ver. Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece? Como pedra viva, então você é uma pedra viva. Digamos que o teu lugar é aqui, amém? Então você tem lugar no corpo. Você não precisa brigar com as outras pedras, porque esse lugar é meu, não, o Senhor é quem escolhe. Aleluia. Por quê? Quem te chamou para a obra? Glória a Deus. Quem te chamou para a obra? Foi Deus. Deus chamou. É Deus que chama. Não é a gente que escolhe. Aleluia. Eu não escolhi estar no louvor. Deus. Eu não escolhi profetizar. Eu não escolhi saber algumas coisas que eu sei do meu chamado. Eu não escolhi, foi Deus que me chamou. E quando Ele me chamou, eu falei, sim, Senhor, eu aceito. Mas Ele não tinha me falado tudo aquilo que eu tinha que passar para que eu pudesse viver o propósito que Ele me chamou. E é assim na minha e na sua vida. Porque talvez se Ele falasse, na hora que Ele chamasse, você vai passar luta, você vai passar aflição, você vai passar dor, você vai passar tristeza, você vai passar infelicidade, muitas coisas, para depois ser abençoado. Você acha que você aceitaria estar na presença de Deus? Nem eu. Verdade. Glória a Deus. Nem eu. Por quê? Porque Deus não coloca ninguém ao acaso. Deus não coloca nada tão fácil. Vou só abrir um parênteses aqui, que o tempo está passando, mas vai dar certo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Marquei um montão de coisa aqui, mas eu só falei o começo, mas está ótimo. Aleluia. Então, quando Salomão vai edificar o templo do Senhor, olha que bênção. Tem hora que a gente não acha as passagens, né? Fala pra vocês aí, ó.
É verdade. Quando a gente não acha as passagens, e também se não achar, não tinha problema nenhum, né? Mas a gente ensina, a gente tem que saber caminhar. Só o Espírito Santo eu te amo. 1 Reis, capítulo 6. Cadê o menino? Se ele puder colocar ali para nós, seria muito bom, muito satisfatório. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Cadê o irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então, nessa dinâmica de construção, nós falamos de lavoura, agora a construção. Acho que não vai rolar. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: edificava-se a casa de Deus, com pedras preparadas, como as trazia, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Não rolou. Entenda uma coisa: Salomão, ele foi edificar o templo do Senhor. Quando ele vai edificar, olha que tremendo, a pedra já vinha pronta para colocar no seu lugar. Deus estava querendo nos ensinar isso aqui. Mas, irmão, no templo que eu vou, na igreja que eu vou, tem barulho, tem disputa, tem heresia, tem inveja, tem emulação, tem porfia e outras coisas da carne. Ontem foi falado sobre os frutos do Espírito. E se você continuar o texto ali, em Gálatas 5, você vai ver que ele fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, geralmente, quando há essa questão da carnalidade, a edificação começa a ficar truncada. Porque começa a ter barulho aonde não é. Eu trabalhei durante 10 anos em metalúrgica. Lá tem barulho. Lá tem marreta batendo. Lá tem máquina usinando. Lá tem torno. Tem diversos. A gente tem que usar aqueles protetor auricular para não ficar surdo ao longo do tempo. Lá tem barulho. Mas a peça que nós fazíamos, ela ia para a montadora, para colocar no veículo, no trator, colocar, enfim, aonde fosse. Numa máquina agrícola a gente fazia, uma carreta, um caminhão, um carro. Lá na montadora não tinha barulho. Por quê? Porque era só encaixar as peças. Então, se há barulho no lugar onde nós estamos sendo edificados, atrapalha o que Deus está falando, porque a gente não consegue ouvir o Senhor. Nós nos preocupamos com tanto barulho à nossa volta, tanta fofoca à nossa volta, tanta carnalidade, tanta gente torcendo às vezes por irmão errar a letra do louvor, às vezes torcendo por irmão errar a cifra ali, as notas, às vezes torcendo por irmão gaguejar na hora da oração, às vezes torcendo, e acredite, isso acontece, amém? Então, às vezes torcendo porque é carnal, irmão, às vezes a gente senta ali e a carne ela é mais forte. Se você não estiver se alimentando da palavra, irmão, infelizmente a carne vai prevalecer, e nós temos que falar sobre isso. É necessário, porque a gente tem que aprender sobre isso. E se você falar que você nunca fez isso, você está mentindo. Por quê? Porque quando nós viemos do mundo, nós só fazíamos coisa errada. Nós vivíamos na carne. Irmão, eu não fofocava, mas mentia. Não mentia, mas fazia outra coisa. Ninguém veio igual a Jesus. Ninguém veio igual a Jesus. Nós carecemos da glória de Deus. Então, completando a edificação, Salomão ele edificar as pedras preparadas. Aonde se prepara pedras? Nos montes, no teu lugar secreto, na tua comunhão com Deus, em tudo quanto é lugar que você puder. E na igreja, Deus vai colocar você no lugar certinho, para que você possa crescer, e através do teu crescimento, lavoura, você possa dar frutos, e o teu fruto você possa abrir mão e estar compartilhando. Para que o próximo broto possa estar sendo fortalecido e crescendo e se tornando uma árvore. Entenda uma coisa, Deus trabalhou com o Jardim no Éden. O Jardim no Éden se torna uma cidade. Até fiz uma pergunta aqui para o irmão outro dia, o irmão não me respondeu. Eu queria que ele estivesse aqui, não está, mas que esteja vendo lá.
Você que se estiver vendo, você sabe que é para você. Quando Caim matou Abel, o que ele foi fazer? Alguém sabe? Não é para constranger ninguém, só curiosidade. Vou responder. Quando ele mata o seu irmão, ele vai fazer uma coisa que Deus odeia e abomina, além da morte do seu irmão, é claro. Ele foi com suicidade. E por que ele foi com suicidade? Porque ele sabia que o jardim que não estava mais aqui, ele tinha se tornado a cidade, a nova Jerusalém, que está lá na glória do céu. De uma certa forma, Caim tinha a presença de Deus, e ele, deixa eu abrir o texto, porque senão fica só nas minhas palavras, fica difícil. Amém? É só um exemplo, irmão, isso aqui é só um parênteses aí. Glória a Deus. Capítulo 4 de Gênesis diz assim, e engraçado, né, que ali ele está falando de oferta, e foi por causa de uma oferta que deu todo esse enrosco, né? Interessante, né? Isso aqui não estava no meu estudo. Aleluia. E o Senhor, versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí Deus dá uma chance para ele, ó. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado já está à porta. Então, quando nós não fazemos o bem, o pecado está batendo ali. E você tem duas escolhas: ceder a sua carne ou obedecer a Deus. Sempre, sempre. Se não fizeres o bem, o pecado já está à porta. E sobre ti será o seu desejo, porque a carne, ela é corrupção, é cobiça, é concupiscência. Mas sobre ele deves dominar. Alguém lembra de ontem que foi falado que um dos frutos do Espírito era domínio próprio? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Quando nós vamos tendo domínio próprio, nós podemos ser já observados como carvalhos de justiça. Porque você passou por tantas coisas, e talvez tudo que você tem passado, desde que você nasceu, não é desde que você aceitou Jesus, desde que você nasceu, todas as experiências que você traz, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que Deus te levou a experimentar, seja bom, seja ruim, seja amigo, seja família, não importa como você veio, Deus vai usar tudo isso para que você se torne uma árvore frondosa e que dê muitos frutos, porque a plantação do Senhor não parou, a edificação de Deus não parou. Então é necessário que você cresça para que novos brotos possam crescer. É necessário que você cresça e ache o seu lugar no corpo para que a dinâmica do reino, ou seja, o templo do Senhor, a glória venha. A glória só vem quando está todo sincronizado. Se o corpo não estiver funcionando, por exemplo, você só gosta de louvor, vamos usar um exemplo, e você só louva, você só cresce uma parte no seu corpo, então você não consegue edificar o corpo de Cristo, porque nós temos uma vida integral. Tem pessoas que elas só se atentam para a vida financeira, então não, eu quero minha vida financeira, mas e o resto da vida, né? Então só cresce uma parte, é como se crescesse só um braço no teu corpo e o resto não crescesse. Deus, ele quer que você cresça por completo, por inteiro, na sua vida espiritual, na sua vida material, profissional, intelectual, ministerial, enfim, todas as áreas. Não é numa área só, mas se você só se aplicar a uma área, você vai ficar meio deformado. Porque temos que entender que Deus, ele faz todas as coisas, mas ele não pode dominar sobre você nas suas escolhas. Ele não consegue e não pode, porque ele tem que mostrar o seu amor. Ele tem que mostrar que ele é o seu pai, não o seu patrão. Ele tem que mostrar que você, é necessário você aprender a escolher. Por exemplo, se tem um broto, o que acontece? Os carvalhos de justiça, as árvores maiores, vão estar ali alimentando aquele broto. Amém? Não tentando matar aquele broto, não colocando água de mais e nem de menos. Porque quando nós somos meninos,
Quando nós nascemos de novo, somos meninos em Cristo, é necessário que alguém nos dê alimento, assim como uma criança, um bebê de colo. Amém? Deixa eu correr aqui que o tempo está voando. Da mesma forma é a dinâmica do reino. Não tem como alguém aceitar Jesus hoje e amanhã você já vai cobrar dele. Fala, irmão, mas você já está fazendo tudo errado. Irmão, você não converteu ainda. Irmão, por que você continua fazendo um monte de coisa? Na verdade é o processo, cada um de nós é um processo. Tem gente que demora um dia, tem gente que demora meses, anos. Mas você não pode ficar 10 anos sentado numa igreja e nunca ter lido a Bíblia inteira. Você não pode estar 10 anos na igreja. E se alguém está com 10 anos na igreja, não sei de nada. Vamos jogar 30 anos, que a igreja tem 30 anos na igreja e você nunca fez um jejum. 30 anos na igreja e você não consegue vir aqui na frente orar. Não faz sentido. 30 anos na igreja e está no banco ali, não dá oportunidade e sai chorando. Bebê espiritual, carnal. Cresça. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui o texto aqui, 1 Coríntios. Eu tenho 2 minutos só. Tudo que eu falei agora vai se resumir aqui, ó. E eu, irmãos, 1 Coríntios 3, versículo 1 até o que eu tinha lido. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podieis, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro dizendo, eu sou de Apolo, eu sou do Davi Miranda, eu sou do Valdomiro, enfim. Porventura não sois carnais? Eu sou da Assembleia, a outra é da mesma morte aqui. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? São senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Agora fez sentido esse texto, né? Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.